Sejam bem-vindos à nossa aula número 3. Aqui nós vamos dar o seguinte lembrete. No final desse vídeo, vocês já preencham a avaliação do vídeo de hoje. É muito importante que vocês nos devolvam a avaliação no final desse vídeo, através dos contatos que nós já temos realizado. Tudo bem? Ficamos aguardando aí a resposta de vocês quanto às avaliações desse vídeo, dessa aula. Bons estudos, boa aula e até a próxima. Capítulo 1 da aula 3. Pontos de vista para a compreensão do meio ambiente. Vem a nossa primeira questão aqui. Qual deve ser o principal modo de pensar para as ações em educação ambiental? E aí a gente vai fazer a leitura aqui de um trecho inicial do nosso texto de hoje, né? Qual deve ser o principal modo de pensar para as ações de educação ambiental? Este modo de pensar é chamado sistema. Como mostra a figura abaixo, a Terra pode ser compreendida como um sistema composto entre natureza e sociedade, que se interagem entre si. Assim, para compreender o meio ambiente, é necessário entender sobre a relação entre as partes do sistema, subsistema, e sobre a interdependência entre os seres humanos e o meio ambiente. Em educação ambiental, o importante é conduzir os estudos a partir da relação dos eventos entre a natureza e sociedade. E é justamente quando a gente pensa em eventos entre natureza e sociedade que eu me reporto aqui e lembro, né, da professora Nídia Pontusca, numa citação que ela sempre usou e eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Opa. Portanto, se um deles sofre alteração, todos os demais são desarticulados. É disso que a professora Nídia está falando. Se nesse sistema aqui, e ela usa outras palavras para falar exatamente o que nós estamos falando, se nesse sistema que a gente apresenta aqui, qualquer um desses sofre uma desarticulação, todos são desarticulados de forma diferente em cada local, em cada ambiente. E aí, para representar bem essa questão, eu trouxe aqui duas fotos, né, para a gente entender o seguinte. Em educação ambiental, o importante é conduzir os estudos a partir da relação dos eventos entre natureza e sociedade. E aí eu trouxe para vocês, em 2011, nós acompanhamos de perto lá os eventos de escorregamentos na região serrana do Rio de Janeiro. Fomos ali de Petrópolis, passamos por Teresópolis e chegamos até Nova Friburgo. E o que nós percebemos neste caminho, né, nestes 30 e poucos quilômetros ali entre essa ligação dessas cidades, né? Os escorregamentos aconteceram em toda a região, não foi somente na região urbana. O que acontece diferente dos escorregamentos entre a Serra dos Órgãos, onde eu tenho a natureza preservada, ou eu tenho um meio rural, que ali a gente encontra ali no caminho entre uma e outra cidade, a gente encontra ali algumas pequenas vilas, né? Encontramos ali alguns sítios, algumas chácaras, alguns condomínios, e que, tanto na parte da Serra preservada, quanto na parte onde há urbanização, por meio de alguma ocupação, seja ela sítio, chácara ou fazenda, esse escorregamento ele vai acontecer em vários sentidos, né? Bem, quando a gente fala aqui em sistemas, nós precisamos observar esse sistema em três perspectivas, né? Da perspectiva a partir das grandes variedades dos elementos, das perspectivas que interagem entre si e das perspectivas que transformam para uma certa direção. Então, aqui, quando a gente fala do homem para o meio ambiente, com relação à natureza, cultura, sociedade, a gente fala em diversidade. E quando eu falo diversidade, eu estou querendo falar sobre exatamente o quê? Vamos recorrer aqui ao nosso texto, né? Os seres vivos da Terra apresentam-se com aparências e modos de vida variados, através de um processo de evolução de milhões de anos. A diversidade dos seres vivos pode ser compreendida por três etapas denominadas: diversidade de ecossistema, diversidade de espécies e diversidade genética.
bem interessante, né? Então, também, nessa perspectiva das grandes variedades dos elementos, nós podemos falar de homem com homem. E o que a gente quer falar quando fala de equidade? Bem, a sociedade sustentável se baseia na imparcialidade, justiça e igualdade entre todas as regiões e gerações, com a garantia dos direitos básicos e o uso dos benefícios da natureza, entre tantas outras questões. Então, nós percebemos que numa sociedade onde há injustiças de diversos âmbitos, principalmente sociais, nós vemos a desarticulação se manifestando de forma diferente. É diferente de eu ver uma chuva de 100 milímetros, né, em pontos diversificados de uma cidade. Então, eu tenho que observar que a mesma chuva ela pode causar alagamentos, inundações em alguns pontos, e não causar nada em outro e ser a mesma chuva. O que diferencia aí? É aonde essa forma de chuva, por exemplo, vai cair com relação aos elementos que são dos subsistemas ali que a gente está tentando entender aqui nesses slides, ok? Das perspectivas que interagem entre si, mutualidade, né? Na natureza ocorrem interações entre si, nas quais as substâncias e as energias se deslocam e circulam. A relação entre os seres vivos, como a rede alimentar, simbiose e outros, é um sistema de interações complexas que inclui os elementos inanimados, como energia solar, solo, ar atmosférico, água e etc. É muito interessante quando nós estivemos fazendo estágio nas escolas japonesas, Fundamental 1, que as crianças estavam observando vida dos seres da água e vida dos seres da terra. E naquela região que elas moravam, elas observaram o seguinte, que os seres da água, naquele momento, naquele local que eles estavam estudando, eles pareciam muito mais trabalhar um com o outro, né? Ali tinha uma mutualidade nesse sentido que a gente quer dizer, uma interdependência dos elementos que eles relatam que quando eles vão para os seres da terra, eles foram ver a minhoquinha, os bichos que estão nas florestas, eles viram então a coisa ser diferente, né? E eu estou falando com as palavras deles aqui, né? Das observações deles. Por quê? Quando a gente fez essa observação da vida dos seres vivos da terra, da água e da terra, eles falaram o seguinte: os animais marinhos parecem que cooperam muito mais uns com os outros, enquanto os animais da terra, segundo eles eram mais competitivos. E foi interessante essa observação, que aí a gente ficou pensando o seguinte: que relações eles chegaram para entender que os seres vivos que eles observaram na água eram mais cooperativos, né? E quando a gente fala de cooperação, estou falando do que aqui? Em sociedade sustentável, construída através de cooperação e colaboração mútua, adaptando-se, harmonizando-se de acordo com a situação ou a inter-relação sujeitos variados. Então, eles falavam assim, olha, parece que na água os animais são mais cooperativos e na terra os animais são mais competitivos. E aí isso nos alertou. Aí, será que se eu fizer o mesmo estudo no Brasil, com os meus alunos, eles vão chegar a essa observação, porque eles tinham o mar à disposição e tinham a terra, né? E aqui a gente não vai ter tanto o mar à disposição, dependendo da cidade que a gente esteja, seria muito interessante. E também com relação às perspectivas que transformam para certa direção, falando de homem e natureza, tratamos de finitude. O que é a finitude aqui na nossa colocação? Bem, a natureza está condicionada a fatores ambientais, recursos limitados de contínua transformação irreversivelmente. Consideram-se basicamente como limitados os recursos da natureza, como os recursos de combustíveis e outros que não podem ser reproduzidos. E aí, né, tem o clássico petróleo, né? O petróleo ele não se produziu em uma década, 2 décadas, 3 décadas, um século, né? É um processo aí de transformações de milhões de anos. Então, se nós acabarmos com o petróleo nesse sentido, quanto mais tempo nós vamos precisar para que se recomponha petróleo para uso novamente? Quer dizer, eu acho que ultrapassa algumas expectativas que a gente tem
com relação a alguns diagnósticos aí. Então, não é uma coisa que dá para usar e esperar novamente a produção acontecer para nós reutilizar. Então, é interessante pensar nessa situação de que o tempo da vida do homem seja diferente do tempo da vida da recomposição da natureza, né? E quando a gente fala de, então, né, dessa interação de homem com homem, nesse sentido, nessa perspectiva, nós vimos o seguinte: quando tratamos de responsabilidade, é da sociedade sustentável, constituída através de diversas visões de sujeitos, que se responsabilizam pela imagem futura e que se transformam e fazem reformas voltadas para esta visão. Veja bem, olha que interessante. Aqui nós estamos falando de responsabilidade sobre a visão de diversos sujeitos, né? É muito importante aí, a gente vai ver numa próxima aula, o quanto importante é a gente ter aí a visão de todos os sujeitos. Ninguém é dono da verdade. É muito interessante que é importante a gente aprender com cada ponto de vista essa interação acontecer, não é? Muito bem. E aí eu fiz um esqueminha aqui, que é o resumo de tudo isso que a gente falou. Quando falamos de diversidade, estamos falando lá sobre ecossistemas, espécies, genética. Mutualidade, a relação entre os seres vivos e seres inanimados, ar atmosférico, solo, né? Finitude, recursos limitados de contínua transformação. Equidade, imparcialidade, justiça, igualdade. Não há mundo sustentável sem equidade. É muito difícil hoje. Uma das maiores lutas que tem na questão ambiental é garantir essa equidade aqui, porque há uma insustentabilidade entre o modo de produção, que é linear, com a própria vida da natureza e a própria distribuição social nas sociedades, né? Então, o problema ambiental ele também vai passar por um problema social, né? Cooperação é a inter-relação de sujeitos variados, né? Eu tenho que estar aí olhando todos os sujeitos e suas visões de mundo. É importante ter sobre todas as sociedades as suas visões de mundo e dessas visões de mundo de cada um a gente chegar aí a pontos que sejam possíveis de acordos no sentido do crescimento e desenvolvimento e permanência dessa natureza e essas relações de natureza, inter-relação de natureza e homem, tá bom? Responsabilidade, né, vai ter muito pouca cooperação sobre diversas visões de mundo, uma imagem futura, né? Que imagem nós precisamos hoje ter muito nítida para que nós entendamos a importância hoje da preservação do meio ambiente. E, né, quando eu fiz essa aula, nós não tínhamos um evento muito específico que aconteceu, que nós vimos aquela tempestade de poeira ou de areia que aconteceu no estado de São Paulo, e isso é muito interessante. Por quê? Porque quando nós vimos aquela tempestade de areia, isso significa que, então, muita gente ali questionou, está questionando, o que teria acontecido, né? Então, não foi só para quem habitava naquela região. O Brasil, como um todo, começou a perguntar por que está acontecendo isso. E foi importante ouvir as visões, é muito importante entender o que está acontecendo, essas visões de mundo e das coisas serem conversadas com todos os sujeitos, haver o diálogo nesse sentido, né? Não é possível as outras partes, por exemplo, a equidade, se eu não tiver um entendimento mais profundo, um entendimento amplo, um entendimento total sobre essas questões. Então, é muito importante sempre a gente também observar aí o global, né? Bem, tivemos como referência aqui, né, o livro de educação e orientação ambiental, que vocês receberam só uma página ou duas para essa aula de hoje. Então, a gente vai fazer assim, a cada aula a gente vai liberar um pouquinho, né, para depois a gente, das nossas conversas, depois das nossas aulas interativas, a gente ir fechando melhor esses trabalhos. Esses trabalhos não estão totalmente fechados. Lembra que nós fizemos aí uma aula de orientações, Fundamental 1, e nesse momento a gente está
trabalhando com o material de Fundamental 2 e o infantil, né? Então, o infantil vai aproximar muito do Fundamental 1 e do Fundamental 2 a gente vai preparar aí um bom material usando esta estrutura da base da filosofia que nós estamos adotando, tudo bem? Então, até a próxima aula, muito obrigado por estarem até aqui e até a nossa aula remota. Tchau, tchau!